Gisele veio de vermelho como forma de protesto contra aquela juíza eleitoral do Rio Grande do Sul que disse que o uso da bandeira do Brasil... Gente, não bate bem, né? Vai ser considerado propaganda eleitoral. Ou seja, se você tiver uma bandeira do Brasil na sua casa, na porta, que várias pessoas têm, principalmente no sul do Brasil, se vai para Gramado, casa de um monte de gente, inclusive de um amigo meu. Um abraço para você, meu querido. Ele assiste a gente. Um abraço pra você. Um abraço pra você. Então, eu posso mandar abraço também, eu tô de vermelho. Então, a magistrada Ana Lúcia Todeschini Martinez disse que vai pedir a retirada da bandeira de alguns locais públicos a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha política. E sem citar nomes, ela disse, abre aspas, é evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada como sendo um lado da política. Ela está extremamente equivocada. Essa bandeira existe há 133 anos. Se o PT usar, ele pega a bandeira do Brasil. Não pega porque não quer, porque defende o comunismo. A bandeira dele é a bandeira do comunismo, vermelha com uma estrela branca. Ponto. E a Gisele veio de vermelho como forma de protesto para dizer que a gente pode usar a cor que a gente quiser, né, Gisele? Exatamente. Um tempo atrás, aqui em 2018, em São Paulo, começaram a aparecer bandeiras nas pontes em cima do Rio Pinheiros. E houve também toda essa discussão, porque também na época, então, o prefeito foi acusado de estar exaltando o sentimento nacional e que isso era uma forma de propaganda política. Gente, como se isso fosse ruim, né? Exatamente. E o triste é que uma juíza não valorize a nossa bandeira brasileira. Quer dizer, nós temos cores lindas que têm uma representação, inclusive, da natureza do Brasil. Eu realmente vim de vermelho para fazer essa brincadeira e essa provocação, para justamente dizer que não existe apreensão de cores por esquerda, por direita. Isso é uma parte lúdica e muito mais para marketing, mas é completamente absurdo. A gente tem uma lei, inclusive, que fala dos símbolos nacionais, da bandeira brasileira, do hino nacional, das armas, da forma como a bandeira deve ser confeccionada, de que forma que ela deve ser hasteada, a mesma coisa o hino nacional. Então, é muito triste que não haja a valorização das cores do Brasil e a valorização da bandeira brasileira. É inegável que o governo federal tem feito isso, sim, sem dúvida nenhuma. E a proximidade das Forças Armadas com o governo federal tem mais ainda reforçado esse sentimento de patriotismo, que não tem nada de ruim, muito pelo contrário. Então, associar a bandeira brasileira com propaganda política é, mais uma vez, tornar um debate importantíssimo, como é o debate do patriotismo, numa politização, como a Pietra critica muito bem, numa politização muito pequena, numa discussão muito medíocre. E aí, só uma crítica final, já que eu estou de vermelho, hoje eu sou dissidente aqui da mesa, é um questionamento de por que é que os juízes têm tomado tanta liberdade de emitir as suas opiniões políticas. Os juízes precisam falar nos autos, eles precisam ter uma postura mais reclusa. O juiz é uma pessoa que decide sobre a vida das pessoas, que decide sobre a situação de um país. Ele tem uma grande responsabilidade, um poder-dever nas mãos. Então, os juízes têm que tomar muito cuidado com a forma de expor as suas opiniões, porque ele tem que ser imparcial, ele tem que ser isento em todas as situações. E aí, um juiz, quando faz esse tipo de entrevista, dá esse tipo de opinião, ele acaba também chamando a atenção para um aspecto muito negativo, que é justamente esse ativismo judicial que tem sido tão criticado aqui no Brasil. E essa medida pode cair, né, Cristiano? Não tem como. Ela é do Rio Grande do Sul, agora o TRE do Rio Grande do Sul vai verificar, mas não, é totalmente incoerente. Você que trabalha com direito eleitoral vai poder dizer pra gente. Você acha que tem chance disso passar ou não? De forma nenhuma. Ainda bem. Concordo todo. Aliás, hoje vamos ter o primeiro consenso no Linha de Frente. Calma. Pietra, por favor. Por favor. Calma. Isso nunca dá certo, esse teu otimismo nunca deu certo. Mas olha, gente, eu concordo totalmente com o que a Gisele colocou. Foi uma decisão completamente arbitrária. É esse tipo de situação que mostra aquilo que por vezes a gente critica do chamado ativismo judicial, de eventualmente acabar adentrando em temas que não são temas restritos à análise processual, à tomada de decisão nos processos, que é essa que é a competência específica constitucional do judiciário.
Essa decisão, ela foge totalmente ao que estabelece a legislação eleitoral. O cidadão, o eleitor, ele tem liberdade para manifestar sua posição política. Se o cidadão, ele quiser todos os dias vestir uma bandeira do Brasil, vestir uma bandeira vermelha, andar com um broche de um candidato em todos os lugares que ele queira, ele assim pode fazer. Então, essa decisão ela é completamente estapafúrdia. Eu fico tentando compreender qual foi a lógica que a juíza teve para tomar essa decisão e até agora eu realmente não consegui compreender. Olha, eu estou preocupada porque eu acho que o Vitor Boaventura vai discordar de todos nós. Porque o Vitor nem que eu fale? Você vai falar depois dele, você vai arrematar. Tá bom. Né, Vitor? E aí? Pelo contrário. Oh, meu Deus! Tá vendo? Hoje meu Deus! Estamos hoje eu estou assim feliz que estamos presenciando esse momento histórico do consenso aqui no Linha de Frente. Mas olha, realmente sempre concordo 100% com o Cristiano, com a Gisela, no seguinte sentido, a bandeira nacional, e acho que essa decisão faz a gente refletir sobre isso, ela é um símbolo nacional, ou seja, é uma coisa que tem um significado, um sentimento, uma razão de existir para todos nós brasileiros e brasileiras, né? Então, acho que é importante, e por que não utilizar, né, essa discussão como uma oportunidade da gente encontrar espaços onde esses consensos podem ser construídos, né? A gente vem dizendo muito sobre a polarização política, a violência política, mas me parece que esse caso específico mostra que é sim possível construir consensos e encontrar caminhos aí para uma convivência política mais pacífica no Brasil. Pois é, porque uma juíza instigando assim o ódio, porque de certa forma ela instiga, né? Enfim. Isso sim é instigar o ódio. Isso é instigar o ódio. E aí ela abre brecha para você também proibir bandeira do PT. Não pode mais bandeira vermelha com estrela branca, porque é para o outro partido de esquerda. Aí não pode, aí começa a proibir tudo. E aí vira um país da censura. Que proibir uma bandeira nacional é um pouco mais grave, né? Eu fico imaginando essa heresia jurídica, né, que essa juíza cometeu. Fico imaginando se acontece um negócio desse nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, na Itália, países extremamente nacionalistas, patriotas. Ela iria direto para o manicômio, né? Se ela fala um negócio desse, ela vai direto para o manicômio. Agora, o Bolsonaro está certo. Na verdade, não, ele está errado quando ele fala que ele não tem culpa se ele resgatou os valores e o patriotismo do Brasil, né? Porque ele tem culpa sim, e graças a Deus ele resgatou isso. Antes o Brasil só usava a bandeira, né? A gente só usava verde e amarelo na época da Copa. De repente, todo mundo começou a entender a importância da gente valorizar o nosso país, a nossa soberania nacional, da gente se desvincular das questões globais, né, que incutem aí uma ideia de governo global, né? Ele começou a entender, as pessoas começaram a entender a importância da nossa nacionalidade depois do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, realmente, ele é culpado sim, e ainda bem que ele é, né? E hoje você vê militantes da esquerda, né, fazendo manifestações, todos ou de vermelho, ou com a bandeira da foice e do martelo, com a bandeira da Marielle, do Che Guevara. Agora, quando você vai numa manifestação do cidadão de bem, você não vê ninguém ali com caracterizando, né, nenhuma figura, nenhum personagem nas bandeiras, né, em nenhum cartaz. Você vê simplesmente a bandeira do Brasil, porque são pessoas, é o cidadão de bem querendo o nosso patriotismo e a nossa soberania nacional de volta. Não, tem cidadãos de bem também na esquerda, tem em todos os partidos. A questão é a seguinte, você tem que usar a bandeira. A Anitta fez um show, não sei se vocês se lembram, falou... Gente, a Anitta tem dado trabalho, né? Ela quis botar uma roupa verde e amarela. Nós vamos pegar nossa bandeira de volta, porque o Bolsonaro não pode ter a nossa... Vocês lembram disso, gente? E acho que foi nos Estados Unidos que ela fez um show, né? Aliás, ela tá morando lá e ela fica querendo que o Lula ganhe aquele... Claro, ela tá lá. E aí ela quis usar a bandeira e falou assim, agora eu quero a bandeira de volta pra gente. Gente, isso é uma grande bobagem. A bandeira do Brasil é de todos. E a gente deve poder usá-las, né? Por que a esquerda não usa a bandeira nacional? Não sei. Por que a esquerda só usa a bandeira vermelha, só usa a bandeira do Che Guevara? A gente não vê bandeira nacional nas manifestações de esquerda. Por que isso, Vitor? Ô Pietro, em homenagem a você, eu vou fazer um contraponto ao meu argumento anterior, porque hoje eu sou do contra, então você contra. Ela vai fazer a pietragem de hoje, fica por conta da Gisele. Não, só vou fazer uma provocação. Nós fizemos aqui muitas críticas à juíza, mas um juiz, ele é inerte. Então, toda vez que um juiz dá uma decisão, ele dá uma decisão baseado num pedido que veio de alguma das partes, ou do Ministério Público, ou de um particular. Então, eu havia entendido que, nesse caso,
a juíza emitiu a sua opinião numa entrevista. Mas, se a juíza dá uma decisão, ainda que estapafúrdia, ela deu aquela decisão com base num pedido mais estapafúrdio ainda, que foi apresentado a ela com alguma formalidade, dentro daqueles critérios que são exigidos pelo processo civil ou pelo processo penal aqui no Brasil. Então, os juízes, apesar de criticarmos o ativismo judicial, eles também se veem, por outro lado, na obrigação de dar uma decisão, porque o juiz não pode se furtar a decidir, ainda que seja uma suscitação estapafúrdia. E ainda que seja inconstitucional. Mas esse não foi o caso. Esse não foi o caso. Não foi decidindo um pleito que um eventual interessado tivesse feito. Ela estava colocando o que ela vai permitir ou não permitir lá no Rio Grande do Sul, na circunscrição na qual ela atua, em termos de propaganda eleitoral. E, nesse contexto, ela veio com essa interpretação extensiva, menciona, inclusive, que sabe que o posicionamento do TSE não é esse, mas que ela entende que a bandeira do Brasil é um elemento político. Então, eu vejo que, nesse ponto, é a típica situação onde configura o ativismo judicial. É muito Sim, e além de tudo é inconstitucional, né? Você tem ali no Código Penal de 71, a Lei 5.700, artigo 10. A bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros de caráter oficial ou particular. Ou seja, além de tudo, ela está sendo inconstitucional nesse pedido. É verdade. Eu tenho olhado com muita preocupação a posição de alguns juízes, né, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil está passando por um período muito triste, eu acho, muito sombrio, de ambas as partes, não estou defendendo nenhum lado. Eu acho que, de forma geral, há muita agressão no ar, há muita censura no ar, há muito debate que não leva a nada, porque cada um já chega com uma pedra na mão e aí não se chega a lugar algum. Vitor, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Porque você sempre tem, Vitor. E são coisas boas, geralmente. Obrigado, cara. Generosidade sua. Mas, de fato, em resposta à Pietra, dizer para ela que essa apropriação da cor vermelha pela esquerda, ela é natural, né, na medida em que a esquerda também, a política é feita na contraposição, ou seja, como há esse movimento mais ufanista de exaltação à bandeira nacional pela direita, havia naquele momento esse sentimento de se contrapor, e eu acho que naquele momento não, desde sempre foi vermelha, né, a esquerda. Não, sim, historicamente, mas é porque a direita no Brasil também, historicamente, faz essa apropriação dos símbolos nacionais. Mas, enfim, não entrando nessa discussão especificamente do uso do símbolo nacional pela direita, mas fazendo uma fala sobre a esquerda, eu tenho visto muita reflexão sobre essa volta da bandeira nacional como também um símbolo da esquerda no país. Então, a gente tem visto o presidente Lula nos seus comícios e manifestações em palanques, né, por todo o país, nessa etapa da pré-campanha, tem aparecido com a imagem da bandeira atrás. Então, acho que há uma discussão no âmbito da esquerda. Olha, eu só vejo ele com a bandeira de Cuba, a bandeira do Fidel, a bandeira da Foice e Martelo. Realmente, desculpa, vou até pesquisar para ver se eu encontro essa bandeira ele usasse do Lula com a bandeira nacional. Agora, a bandeira do Brasil é de todos. Que, na verdade, o Lula não está interessado no Brasil, né? Ele está interessado num governo comunista global, né? Mas tem um ponto que é um ponto histórico, né? De uma forma geral, essa vinculação com os símbolos nacionais, ela é algo que é muito ligado ao movimento da direita em diversos países do mundo. Então, quando você pega na Espanha, na Itália, diversos países do mundo... Você não vai chegar no fascismo, né? Não, de uma forma geral. De uma forma geral. Os movimentos de direita, né, via de regra, se apropriam muito porque é o nacionalismo, no bom sentido exato. Da coisa, claro. É o conservadorismo em relação ao teu próprio país, é o teu patriotismo. A direita é patriota. Exato. Agora, no caso do Brasil, nós temos sim, na nossa história, momentos de uma maior apropriação mais à direita e mais à esquerda. Então, se nós formos lembrar da redemocratização, por exemplo, das diretas já e tudo mais, nós lembramos daquele histórico das pessoas indo de amarelo, do bandeirão verde e amarelo. Então, você tem determinados momentos, você tem uma maior apropriação e em outros, a questão da coloração tem a ver com um determinado elemento político da época. Nós temos os cara pintadas, que teve a questão do preto, né? Que se contrapõe ao pedido do Fernando Collor para que as pessoas fossem de verde e amarelo, enfim. Não, em vermelho nos Estados Unidos é a partida da direita, né? Exato. Então, é isso que eu ia falar. Acho que os Estados Unidos é o que melhor faz, né? Porque todo mundo exalta a nação, exalta a bandeira americana, que seria o que fosse ideal, e exalta as Forças Armadas. Mas a culpa não é da direita, esse ódio das Forças Armadas que existe no Brasil, essa de ninguém.
E não, a culpa não é de ninguém. A culpa, o que eu quero dizer é tipo assim, se a esquerda está reclamando que a direita se apropriou da bandeira do Brasil... Ninguém... Assim, se não você é nasceu no Brasil... gente, é a juíza. Se você... É a Anitta. É a Anitta. Então, a Anitta... Só que a Anitta tá falando... Não. Essa é uma conversa que ela já vem briga com a acontecendo Anitta um tempo... todos os dias no Instagram dela. É impossível não falar dessa mulher ama todos os dias. Cara, porque ela fala nela todo dia. Ela é... Eu ando falando. Eu reparei nisso. Qual o seu problema? É impossível. Não, qual é o problema dela? Toda vez que eu acho que não dá pra se superar, ela dobra a meta, né? Ela triplica a meta, falando onde ela vai. E é muito bom porque ela caracteriza a esquerda progressista. Agora ela piorou, hoje, né? Ela falou que vai fazer uma tatuagem, vocês viram? Então, mas isso não vou nem a esquerda miçangueira, né? Ela falou que vai fazer uma tatuagem cirandeira, com o nome miçangueira, do... progressista. No mesmo lugar onde ela já tinha feito outra. Eu pensei na hora, tá fazendo no lugar certo. Tá faltando orifício, né? Pra fazer tatuagem. Mas voltando ao que eu tava falando, Eu tava falando que... Pietra, deixa eu te provocar, Pietra. Posso te provocar? A gente não tem culpa se a esquerda não se apropriou da bandeira nacional para fazer as manifestações dele e preferiu, né, a bandeira do Fidel de Cuba, do Che Guevara, da Marielle, Bezerra, né, que a casa dela foi vistoriada e agora falaram assim, ela não só quer apoiar o Lula, como quer fazer companhia para ele na prisão. Gente, aí eu acho legal, porque aí começa a ficar engraçado, não é uma agressão, não é, né? O que você ia falar, Cristiano? Você quer provocar a Pietra? Nem precisa, porque ela já nasceu provocada. Eu ia provocar a Pietra. Basta nascer. Eu tô olhando o Vitor aqui na o Vitor tá nossa sério. tela. Ele não tá legal, e aí, tá quando sério. eu vejo o Vitor, eu vejo que ele tem um quadro de fundo dizendo Terra dos Índios, Direito Sagrado. Como é que é, Vitor? Nossa, você enxerga bem. Eu falei, nossa, eu quero provocar a Pietra, ver se a Pietra está vendo isso. Eu já tinha visto o quadro também. Você quer falar sobre isso, Vitor? Quadro vermelho, eu já tinha visto. A gente pode conversar sobre isso, Pietra, o que você Mas eu pensa acho desse tão tema, fantástico, Pietra? gente. A questão do índio? Você quer entrar nisso? Não entra não, pelo amor de Deus. Eu acho que Cristiano, daqui a pouco vai entrar o Virgílio aqui e vai cortar a gente sabe. Gisele. Vitor, troca pela bandeira brasileira. Ou troca, Vitor. Vamos fazer hashtag troca, Vitor. Vamos subir o hashtag. Vitor, se defenda antes da gente ir pro break, vai. Não, o quadro fala, ele se defende por si mesmo, né? Ou seja, direito sagrado. Agora, em relação à bandeira do Brasil, me comprometo aí na minha próxima participação no Linha de Frente a estar devidamente caracterizado com a camisa da seleção.